Queria conversar com vocês sobre avivamento. Por eso quiero hablar con ustedes acerca de avivamiento. Esse é um tema bem controverso, Este es un tema bien controverso porque dependendo de onde você fala a palavra avivamento, porque depende de donde hable la palabra avivamiento. uma pessoa pensa de um jeito Unas personas piensan de una ou forma, pensa de outro jeito. otras de otra. E eu gostaria de trabalhar com vocês nessa manhã Y a mí me gustaría trabajar contigo en esta mañana definições bíblicas e históricas sobre o que é e o que não é avivamento. definiciones bíblicas e históricas de qué es y no es avivamiento. Então são mais de 20 anos estudando esse assunto, Son más de 20 años estudiando este asunto, estudando a história da igreja sobre esse assunto, estudiando la historia de la iglesia referente a este tema, lendo linhas diferentes sobre esse assunto, leyendo líneas diferentes acerca de este tema, para que a gente possa ter uma definição mais clara sobre o que realmente é avivamento. para poder tener una definición muy clara o más clara de lo que realmente es avivamiento. Então, antes da gente entrar sobre o que é e o que não é, Entonces, antes de entrar en saber qué es y qué no es, eu quero primeiro trabalhar com vocês sobre por que a gente precisa estudar esse assunto. primero yo quiero trabajar contigo en explicar por qué estudiar acerca de eso. Estamos juntos? Você está aí? ¿Está conmigo? Sí. Eu preciso muito que você interaja comigo. Yo necesito demasiado que tú interactúes conmigo. Estamos falando sobre avivamento. Vamos a hablar acerca de avivamiento. Então nós queremos que o Senhor venha nos tocar, não só com informação, Entonces le pedimos al Señor que nos toque no solamente con mas que a información, gente saia daqui com fome e sede sino que salgamos de aquí con hambre y sed por aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. por Amém? aquello que el Señor quiere hacer estos días. Amén. Então eu quero orar. Quiero orar. Pai, em nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, Deus de avivamento, Dios de avivamiento, libera o teu Espírito aqui. libera tu espíritu acá. Nós dizemos, vem Espírito Santo, Te decimos, ven Espíritu Santo, unge a tua palavra, unge tu palabra, move nesse lugar, muévete en este lugar, aumenta a nossa fome e a nossa sede por mais de Ti. aumenta nuestra sed y hambre por más de ti. Nós queremos que o Senhor venha Queremos que el Señor venga como nunca veio antes. como nunca vino antes. Senhor, vem. Señor, ven. Eu te peço gentilmente, Espírito Santo, Yo te pido gentilmente, Espíritu Santo, vem. Nós queremos honrar a sua presença aqui. queremos honrar tu presencia aquí. Põe fogo no nosso coração. Coloca fuego en nuestro corazón, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Então, o primeiro motivo pelo qual precisamos estudar avivamento Entonces, el primer motivo por el cual necesitamos estudiar avivamiento é o fator motivacional. es el factor motivacional. Quando nós olhamos para a história da igreja, Cuando miramos la historia de la iglesia, todas as vezes que Deus interviu na história da humanidade, todas las veces que Dios intervino en la historia de la o humanidad, nosso coração fica motivado a buscar a mesma coisa que aconteceu no passado. nuestro corazón queda motivado para buscar lo mismo que pasó en el pasado. Quando nós estudamos a história dos avivamentos, Cuando estudiamos la historia de los avivamientos, somos encharcados de esperança somos llenos de esperanza para buscar aquilo que Deus fez no passado. para buscar aquello que Dios hizo en el pasado. Por exemplo, Por ejemplo, em 1950, en 1950, numa ilha lá na Europa, Ilhas Hébridas, en una isla en la Europa, um homem chamado Duncan Campbell, un hombre llamado Duncan Campbell ele foi até essa ilha para liderar algumas reuniões. fue hasta esta isla para liderar unas reuniones. Duas irmãs bem velhinhas estavam orando por avivamento. Dos hermanas bien ancianas estaban orando acerca de Elas avivamiento. se chamam as irmãs Peggy. Se llaman las hermanas Peggy. Uma era tão corcunda que não conseguia andar direito. Una era tan curvada que no podía ni andar. A outra era cega, completamente cega. La otra era ciega, totalmente E ciega. elas não conseguiam ir nem nas reuniões de domingo na igreja. Y ella no podía ni ir a las reuniones de domingo. Mas elas se dedicaram por 18 meses a orar todas as terças e sextas, E durante esse- toda a madrugada. Se dedicaban durante los martes y los viernes para orar acerca de eso. E De las elas madrugadas. estavam destacando esse nome, Duncan Campbell, diante do Senhor. Y ellos estaban destacando este nombre delante del Señor de Duncan Campbell. E enquanto elas oravam, Deus foi e falou com Duncan Campbell que ele tinha que ir até as Ilhas Hébridas. Y en cuanto ellas oraban, Dios habló con Duncan Campbell para que vaya a este lugar. E quando ele chega nas ilhas, Y cuando él llega a esta isla, ele vai pregar no seu primeiro culto, él va a predicar en la primera reunión com muita expectativa daquilo que Deus ia fazer.
con mucha expectativa de lo que Dios iba a hacer, cheio de fé para aquilo que Deus ia fazer. lleno de fe para aquello que Dios iba a hacer, Ele prega com todo fervor, com todo o coração. y predica con mucho fervor, con todo el E o corazón. que acontece naquela noite? ¿Y qué es lo que pasa esa noche? Nada. Nada, Completamente nada. completamente No nada. culto não aconteceu nada. En la reunión no pasó nada. Uma reunião normal como qualquer outra. Una reunión normal como cualquier otra. Mas no fim dessa reunião, Pero al final de esa reunión, quando eles começam a ir embora para casa, cuando estaban empezando a irse, quando eles andam cerca de 300, 400, 600 metros, cuando estaban como a 300, 400 y 600 metros, e eles olham para os campos, y ellos miran al era campo, uma ilha de agricultura, era una isla de agricultura, centenas de pessoas estavam caídas no chão, muchas personas, centenas estaban caídas en el suelo, agonizando, agonizando, debaixo de convicção de pecado. por debajo de convicción de pecado. Então o pastor olha para ele, Entonces el pastor lo mira e ele diz: Duncan, y él le dice, Duncan, Deus chegou. Dios llegó. Quando a gente estuda a história daquilo que Deus fez, Cuando estudiamos la historia de aquello que Dios hizo, nosso coração fica com fome. nuestro corazón se queda con hambre. E isso se traduz em intercessão. Y esto es traducido a intercesión. Nós começamos a pedir: Deus, faz de novo. Y empezamos a pedir, Dios, hazlo de nuevo. Porque uma das coisas que nós precisamos entender, Porque una de las cosas que necesitamos entender, mesmo Deus que moveu nas Ilhas Hébridas, mismo que Dios movió las Islas Hébridas, Ele é um Deus imutável. Dios es un Dios inmutable. Por exemplo, Por ejemplo, Ele pode fazer isso aqui hoje. Él puede hacerlo ahora. Todas as vezes que eu subo para falar sobre esse assunto, Todas las veces que yo subo a hablar este asunto, a minha expectativa é que Deus bagunce as nossas agendas. mi expectativa es que Dios desorganice nuestra agenda. Em reuniões como essa, En reuniones como no esta, passado, en el pasado, reuniões que iriam durar 3 dias, reuniones duraban 3 días, duraram 5 anos. duraban 5 años. Imagina se a gente tiver que cancelar os nossos voos. Imagina si tenemos que cancelar nuestros vuelos. Porque Deus veio. Porque Ele chegou aqui. Porque Él llegó aquí. Quando nós estudamos a história dos avivamentos, Cuando estudiamos la historia de los nosso avivamientos, coração fica cheio de esperança. nuestro corazón se queda lleno de esperanza. O segundo motivo pelo qual precisamos estudar avivamento Segundo motivo por el cual necesitamos estudiar é por uma avivamiento, razão de discernimento. por una razón de discernimiento. Essa razão responde a seguinte questão: Esta razón responde la siguiente pregunta: como nós devemos buscar avivamento? ¿cómo debemos buscar avivamiento? Quais são os meios que Deus quer usar agora? ¿Cuáles son los medios los cuales Dios quiere usar ahora? Deus usou meios para liberar avivamento. Porque Dios usó medios para liberar avivamiento. Deus usou circunstâncias para liberar avivamento. Dios usó circunstancias para liberar avivamiento. Por exemplo, Por ejemplo, Deus pode usar crises. Dios puede usar crisis, Crises de guerra, crisis, guerras, crises de fome, crisis de hambre, crises na nossa espiritualidade. crisis en nuestra espiritualidad. Deus pode enviar um período de seca Dios puede enviar un periodo de seca e isso produzir desespero no povo de Deus. y eso producir desespero en el pueblo de O Dios, povo de Deus se volta para a face de Deus. porque el pueblo de Dios se puede volver al rostro de Dios. Como nos dias de Elias, Como los días de Elías, ele produziu seca, él produció sequía, ele fechou os céus, não houve chuva, él cerró los cielos y no hubo e lluvia, houve um encontro de poderes no Monte Carmelo. y hubo un encuentro de poder en el monte Carmelo. Então Deus liberou avivamento sobre Israel. Entonces Dios liberó avivamiento en Israel. Em alguns momentos da história, En algunos momentos de la historia, Deus despertou homens para orar de uma maneira que não era muito usual. Dios despertó a hombres para orar de una manera que no era muy común. Nos dias que precederam o avivamento da Rua Azusa, Los días que precedieron el avivamiento a Susa, o intercessor Frank Bartman, el intercesor Frank Bachman ele mobilizou centenas de jovens movilizó centenas de jóvenes para oração dia e noite, ininterrupta. para oración interrupta de día y de noche. Então, muitas vezes, Deus usa mobilizações de oração e desperta o seu povo para orar de maneira como nunca orou antes. Entonces Dios muchas veces moviliza a personas para orar de diferentes formas, de madrugada como nunca antes. Terceiro motivo: Tercer motivo, quando nós estudamos as histórias dos avivamentos, cuando estudiamos las historias de los avivamientos, nós vamos descobrir que os instrumentos que ele usa, descubrimos que los instrumentos que Él usa, uma variação de pessoas una variedad de que personas não tinham absolutamente nada de espetacular.
que no tenía nada de espectacular. Isso nos aproxima de Deus, Y esto nos acerca a Dios, porque nós passamos a compreender porque empezamos a entender que os homens e as mulheres que Deus usou no passado que los hombres y mujeres que Dios usó en el pasado tinham as mesmas fraquezas que eu e você temos. tenían las mismas fragilidades que tú y yo tenemos. Por exemplo, ele usa um assassino para libertar Israel. Por ejemplo, él usa un asesino para libertar a Israel. O nome dele é Moisés. Um assassino. Era un asesino. E Deus começa a usar ele quando ele tinha 30 anos, Y Dios empezó a usar a él cuando tenía 30 años, 15 anos. 15 años. Não, Deus começa a usar Moisés quando ele tinha 80 anos. Y Dios empezó a usar Moisés cuando tenía 80 años. Isso muda toda aquela ideia de que Deus tem pressa e coisa do tipo. Eso cambia toda la idea de que Dios está acelerado y cambia todo Ou eso. que se você passou dos 40, Deus não vai mais te usar, ou coisa do tipo. Si tú tienes más de 40 y Dios no te va a usar, Então Deus pega um assassino entonces Dios toma un asesino idoso idoso e usa ele para libertar Israel com sinais e maravilhas. y usa para libertar a Israel con señales y maravillas. Deus usou Pedro, volúvel e impulsivo. Dios usó a Pedro, que era muy impulsivo. Deus usou Elias, que tinha tendências depressivas. Dios usó a Elías, que tenía tendencia depresiva. Mas isso é uma das coisas mais loucas para mim. Pero esta es una de las cosas más locas para mí. Deus usou John Wesley. Dios usó a John Wesley. John Wesley nem era salvo. John Wesley no era ni salvo. Já estava indo fazer missões do outro lado do oceano. Estaba haciendo misiones del otro lado del océano. E Deus toca esse missionário Y Dios toca a ese misionero, não salvo, no salvo, o salva y lo salva e usa para colocar a Inglaterra de cabeça para baixo. y lo usa para colocar a Inglaterra los pies para abajo. Deus usa pessoas quebradas como eu e você. Dios usa personas quebradas como tú Deus y só yo. precisa de pessoas que estejam quebradas. Se você está quebrado hoje aqui, Dios usa personas que están quebradas. Si tú estás quebrado você é um aquí, instrumento perfeito tú eres un instrumento perfecto para Deus começar a te usar. para Dios empezar a usarte. Eu sou um campeão de ser quebrado. Yo soy un campeón de ser quebrado. Eu sou praticamente um zero à esquerda. Yo soy totalmente nadie. Eu não tenho nada em mim mesmo. Yo no tengo nada que ofrecer. Eu era apenas um jovem no Rio de Janeiro, Yo era solamente un joven en Río de Janeiro, cheirando cocaína com a mãe. fumando cocaína con su mamá. Cheirando, não Cheirando. se fuma. Calma. Ok, Vamos lá, alguém. yo nunca hice eso, entonces, perdón. Ele é crente. Ah, obrigado. Muito crente. Broma. Muito crente. ¿Cómo se dice cheirando? Cheirando. Oh, mira, ellos también, eles sabían. Os ex-usuários me ajudem, por favor. Eu estava cheirando cocaína com minha mãe quando ele me achou. Yo estaba haciendo eso con mi mamá y Dios me encontró. Eu não tive meu pai perto de mim, eu não tive uma família funcional. Yo no tuve una familia funcional, no tuve a mi papá Mas cerca. aí é que entra uma coisa. Pero ahí que está el punto. Evangelho. Evangelio. O evangelho Evangelio. me fez ficar apaixonado pelo meu amigo Jesus. Me hizo ser apasionado por mi amigo Jesús. Então, quando a gente estuda a história, a gente vai perceber que ele usa pessoas normais, Entonces cuando estudiamos la historia, vemos que Él usa personas normales, cheias de problemas como nós mesmos. llenas de problemas como nosotros mismos. O terceiro motivo e o último motivo aqui Tercer motivo y último é que nós precisamos estudar avivamento, es que necesitamos estudiar avivamiento, porque ele tem implicações escatológicas. porque tiene Implicações implicaciones escatológicas. escatológicas. Joel 2:28 Joel 2:28 vai dizer que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra, dice que el Espíritu Santo será derramado en toda la tierra, sobre toda a carne. sobre toda carne. E qual é o contexto desse derramar? ¿Cuál es el contexto de este derramar? Antes que venha Antes que venga o grande e terrível dia do Senhor. el gran y terrible día del Señor. Ou seja, O sea, avivamento não é um assunto secundário. avivamiento no es un asunto secundario. Não é uma coisa que a gente coloca no canto e depois eu estudo. No es algo que colocamos como al lado y decimos después lo estudio. Não é uma coisa que eu coloco de lado e depois eu busco. No es algo que colocamos, lo dejamos al lado y después lo estudio. O profeta está dizendo que o maior derramado espírito de toda a história El profeta está diciendo que el mayor derramar de espíritu en la historia vai acontecer no contexto da segunda vinda de Jesus.
va a pasar en el contexto del segundo regreso de Jesús. Porque para que a igreja esteja de pé nos dias que antecedem o retorno de Jesus, Porque para que la iglesia esté de pie los días que anteceden el regreso de ela Jesús, vai precisar estar cheia de glória. ella va a necesitar estar llena de gloria. Paulo vai chamar isso de igreja gloriosa, Pablo llama esto iglesia gloriosa. que por meio do poder do Espírito Santo, Y por medio del poder del Espíritu ele Santo, vai definir o que é a igreja gloriosa. Él definirá lo que es iglesia Ele diz gloriosa. que a igreja gloriosa, Y él dice que iglesia gloriosa ela vai ser irrepreensível. va a ser Você irrepensible. consegue imaginar a igreja nas nações ¿Puedes imaginarte la iglesia en las naciones? que não merece ser repreendida No merece ser reprendida porque ela está cheia da glória do seu noivo, porque está llena de la gloria de su novio, porque ela está sem mancha, sem mácula e sem ruga. si está sin arrugas, sin manchas, sin nada. Avivamento vai fazer com que a igreja se levante Avivamiento va a hacer con que la iglesia se levante em maturidade en madurez para que aconteça o casamento. para que haya un matrimonio. Antes do retorno de Jesus, Antes del regreso de a Cristo, igreja vai se unir ao Espírito la iglesia se unirá al Espíritu e ela vai liberar um gemido. y ella va a liberar un clamor. Maranata! Maranata. Avivamento não é secundário. Avivamiento no es algo secundario. Está vindo algo sobre a terra que nós nunca lemos nos livros de história. Está viniendo algo a la tierra que nunca leímos los libros E históricos. nós precisamos nos preparar para isso. Y necesitamos prepararnos para eso. Amém? Estamos juntos? Antes da gente dizer o que é avivamento, Antes de decir qué es avivamiento, vamos dizer o que não é avivamento. vamos a decir lo que no es. E a razão pelo qual eu faço isso Y la razón por la cual hago esto, é para que a gente não crie falsas linhas de chegada. para que no creamos falsas líneas de llegada. Então, quando o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, Entonces, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2, em Atos 2, 16, 17, en Hechos 2, 16, 17, Pedro vai explicar o que estava acontecendo. Pedro explica lo que está pasando. Os discípulos estavam orando em línguas. Los discípulos oraban en lenguas. Na verdade, eles estavam falando em idiomas que eles nunca tinham aprendido. La verdad, estaban hablando idiomas que nunca habían aprendido. E as nações que estavam ali estavam ouvindo falar as grandezas de Deus. Y las naciones que estaban alrededor estaban escuchando las grandezas de Dios. Mas além de falar em línguas, parece que eles estavam tendo um comportamento de pessoas bêbadas. Pero además de estar haciendo eso, tenían un comportamiento de personas que estaban borrachas. Parece que eles estavam embriagados. Parece que estaban borrachos. E as pessoas estavam espantadas olhando o comportamento e diziam, eles estão bêbados. Y las personas estaban espantados diciendo, ellos están borrachos. Então Pedro toma a palavra Así que Pedro toma la e palabra ele começa a explicar dizendo, esses irmãos não estão bêbados. y él empieza a decir, no, estos hermanos no están borrachos. São apenas 9 horas da manhã. Son apenas 9 horas de la Eles mañana. não estão bêbados. Ellos no están Então ele borrachos. toma a palavra Entonces él toma la e ele diz palabra o seguinte, isto y él dice lo siguiente, esto é aquilo. es aquello. Isto é aquilo que Esto es aquello, es que Joel disse, Joel dice, que nos últimos dias en los últimos días ele iria derramar o espírito dele sobre toda a carne. él iría a derramar su espíritu sobre toda Por que é carne. importante saber ¿Por qué es importante o que saber Pedro está dizendo? lo que Pedro está É diciendo? porque tem muita gente Es porque hay mucha gente dizendo isto é aquilo diciendo que eso es aquello quando não é aquilo. cuando no es aquello. Tem muita gente dizendo isto é avivamento Hay mucha gente diciendo esto es avivamiento, quando não é avivamento. siendo que no es avivamiento. E se a gente está nomeando algo com avivamento Y si estamos nombrando algo con avivamiento, que não é avivamento, que no es avivamiento, então nós achamos que chegamos em algum lugar que nós não chegamos. entonces creemos que llegamos a un lugar que no Você llegamos. está comigo? Então, em primeiro lugar, avivamento não é uma reunião que você marca. Entonces, en primer lugar, avivamiento no es una reunión que tú marcas. Eu não sei se é aqui igual no Brasil, Yo no sé si aquí es igual que en Brasil, mas lá no Brasil tem uma coisa que muitas igrejas fazem. pero en Brasil hay algo que muchas iglesias São reuniões hacen. que eles chamam de revival nights, Hay reuniones que le llaman como Revival Night ou noite do avivamento. o Noche de Avivamiento. Isso significa que essa pessoa está marcando Eso, uma dice reunião que, eso significa que la persona está agendando una reunión e ela está dizendo que aquela reunião y está diciendo que en aquella reunión é avivamento. será un avivamiento. E isso não é bíblico. Y eso no es bíblico. Nem na história Ni en la historia aconteceu isso. pasó esto. Então, muitos homens de Deus na história
Entonces muchos hombres de Dios en la historia, que eram evangelistas. que eran evangelistas, E eles montavam aquelas tendas de evangelismo. montaban esas tiendas de E evangelismo eles colocavam placas na entrada, y colocaban como una placa en la entrada, escrito assim: Avivamento, escrito así, avivamiento do dia 21 a 23 de abril. del día 21 al 23 de abril. Então eles marcavam o dia que começa avivamento. Entonces agendaban el día que habría un E eles avivamiento também diziam o dia que terminava avivamento. y también decían el día que iba a terminar Mas el o que esses avivamiento. irmãos queriam dizer na verdade? Pero ¿qué es lo que realmente estos hermanos querían decir? Eles estavam falando de evangelismo em massa. Ellos estaban hablando de evangelismo en masa, Porque muitas pessoas estavam se convertendo nessas reuniões. porque muchas personas se estaban convirtiendo en estas reuniones. Muitas pessoas até estavam sendo curadas nessas reuniões. Muchas personas incluso estaban siendo sanadas Então en esas eles reuniones. chamavam o evangelismo em massa Entonces ellos decían evangelismo en masa de avivamento. de avivamiento. Mas deixa eu te dar um bom exemplo. Pero déjame darte un buen ejemplo. Quantos já ouviram falar de um homem que não é muito famoso, chama Billy Graham? ¿Cuántos han escuchado hablar de un hombre muy famoso, tal vez? Billy Ele ganhou Graham. muitas almas. Ele ganhou muitas almas. Y él ganó muchas almas. E ele esteve no Rio de Janeiro. Y él estuvo en Río de Janeiro, Ele pregou no Maracanã. predicó en el Maracaná. Ele colocou mais gente no Maracanã do que nos jogos de futebol. Él colocó más gente en el Maracaná que los juegos de fútbol. E existem pessoas que eu conheci que foram salvas naquela reunião dos anos 50, 60. Não me Yo lembro conozco exatamente. gente que fue convertida en los años 50, 60 en ese lugar. Mas não me parece Pero no me parece que o Rio de Janeiro que Río de Janeiro está em avivamento. está en avivamiento, Nem que teve avivamento. ni que estuvo en avivamiento. Eu sou do Rio de Janeiro. Yo soy de Río de Janeiro. Eu tenho visto muito lá uma coisa chamada bala perdida. Yo he visto mucho, sí, lo que le llamamos de bala perdida. O que fazer? Sim, você é meu intérprete. É que no espanhol é tum, 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 tum. É um pouquinho diferente. Ah, claro. No Rio é pior. Entendi. É que assim, se eu rolo, você rola, né? É óbvio que quando tem avivamento, é óbvio que quando há avivamento, É óbvio que quando há avivamento, milhares de pessoas são salvas. milhares de pessoas são salvas. Mas o fato de milhares de pessoas serem salvas Pero el hecho de que mucha gente sea salva não significa que é avivamento. no significa que es avivamiento. Você está comigo ainda? Uma outra coisa, Otra cosa, igrejas com muitos dons espirituais. iglesias con muchos dones espirituales. Existem muitos irmãos do corpo de Cristo, Hay muchos hermanos en el cuerpo de Cristo que talvez a gente até admire, que tal vez admiremos que eles vão definir avivamento y ellos van a definir avivamiento quando uma igreja tem muitos dons fluindo. cuando una iglesia tiene muchos dones fluyendo. Cura, Sanidades, profecia, profecías, palavra de conhecimento. palabra conocimiento. E realmente esses dons são assertivos e fluem nesses lugares. Y realmente esos dones son asertivos y fluyen en ese Mas lugar. eles vão limitar avivamento apenas à manifestação dos dons espirituais. Pero no van a limitar los elevamientos apenas por dones espirituales. E por que isso é um erro? ¿Y por qué eso es algo que no está correcto? Porque Paulo vai ensinar a respeito dos dons. Porque Pablo enseña acerca de los dones E ele não fala que os dons acontecem apenas no avivamento. y él no dice que los dones pasan apenas en un avivamiento. Os dons, eles são a vida normal da igreja. Los dones son la vida normal de la iglesia. Porque os dons servem como ferramentas para edificar a igreja. Los dones sirven como herramientas para edificar la iglesia. O problema é que a gente não tem a compreensão do funcionamento desses dons. El problema es que no tenemos el entendimiento de cómo funcionan esos dones. E aí quando alguém começa a fluir no nosso meio com um dom de cura ou profecia, Y cuando alguien empieza a fluir con los dones de profecía, a gente já acha que aquilo é um grande avivamento. ya empezamos y creemos que eso es Mas avivamiento. dons do Espírito Pero el don de espíritu deveria ser a vida normal de todas as igrejas locais. debería ser el día normal de la iglesia locales. Todas as vezes que nós nos reunirmos, deveria ter profecia, Todas las veces que nos reunimos debería haber profecía. orar pelos enfermos, Orar por los enfermos, discernimento de espírito. discernimiento de espíritu. O problema é que a igreja dos nossos dias, El problema es que la iglesia de nuestros días, se nós olharmos numa reta, si olhamos de forma general, e na reta tem o ponto zero, y si miramos una recta, tem o la ponto recta zero ali. tiene el punto cero. O ponto zero é a igreja de Atos.
El punto cero es la iglesia de Hechos. Porque a igreja de Atos é a vida cristã normal. Porque la iglesia de Hechos es la vida cristiana normal. Só que muitas das nossas comunidades, Solo que muchas de nuestras comunidades, elas estão em -1, -2. ellas están en -1, -2. Nós deveríamos estar vivendo a vida cristã normal. Deberíamos estar viviendo la vida cristiana normal. Nós temos o Espírito Santo. Porque tenemos el Espíritu Santo. E Ele é o doador dos dons. Y Él es el dueño de los Nós dones. precisamos de uma compreensão clara de que os dons Necesitamos una comprensión clara que los dones não é apenas uma coisa espetacular. no es solo algo espectacular. Apesar de ser espetacular, Además de ser espectacular, deveria ser a vida cristã normal. debería ser la vida cristiana normal. Eu não preciso esperar um avivamento para profetizar ou para orar pelo doente, pelo Yo no enfermo. necesito esperar un avivamiento para orar por los enfermos. O que Paulo diz é que você precisa buscar ardentemente os dons. Lo que Pablo dice que necesita buscar ardientemente los dones. Eu não preciso esperar um avivamento para buscar os dons. Yo no necesito esperar avivamiento para tener los dones. Posso fazer isso agora. Puedo hacer eso Como ahora. que se busca os dons? Buscar los dones. Como que busca isso? ¿Cómo que se busca eso? Pedindo. Pidiendo. Nossa. Não tem que fazer mais nada. No se hace nada más. Não, Jesus disse: vós Jesus sendo disse. maus, Jesús dice, ustedes siendo malos, conseguem dar boas coisas aos seus filhos. pueden darle cosas buenas a sus hijos. Quanto mais o Pai Celestial, Quanto mais o Pai Celestial más el Padre Celestial nos dará o Espírito Santo. les dará el Espíritu Santo Se pedirem, si lo piden. só peçam. Entonces pidamos, Busquem os dons. busque los dones, Peça os dons. pide los dones. Mas é óbvio Pero es obvio que quando o avivamento vem, que cuando el avivamiento viene, os dons ficam mais assertivos, los dones se ficam mais, mejoran, ficam mais maduros. se quedan más maduros. Nós vamos ver isso nos avivamentos. Veremos eso en los Mas avivamientos. simplesmente ter dons Pero simplemente tener dones não é avivamento. no es A igreja de avivamiento. Corinto tinha muitos dons. La iglesia de Corintios tenía muchos Foi dones. necessário quase 3 capítulos para ordenar os dons. Fue necesario casi 3 capítulos para ordenar los Mas dones. dentro dessa igreja tinha divisão, Pero dentro de esa iglesia había división, imoralidade, inmoralidad, impureza. impureza. E isso não é avivamento. Y eso no es avivamiento. Você está comigo ainda? Avivamento também não é crescimento numérico de igreja. Avivamiento también no es crecimiento numérico de una É iglesia. muito comum encontrar pastores falando isso. Es muy común encontrar pastores diciendo eso. Minha igreja cresceu de 100 para 500, de 500 para 1000. Mi iglesia creció de 100 para 500, de 500 para 1000. Nós estamos vivendo um grande avivamento. Estamos viviendo un gran avivamiento. O crescimento numérico de uma igreja acontece por inúmeros fatores. El crecimiento numérico de una iglesia pasa de diferentes factores. Fatores humanos, apenas coisas do homem, Factores humanos, ou coisas, apenas del hombre, ou coisas humanas e divinas ao mesmo tempo. o cosas humanas y divinas al mismo tiempo. Você pode ter uma boa equipe de evangelismo, Tú puedes tener un buen equipo de você evangelismo. pode ter pessoas engajadas na cultura da cidade, Tú puedes tener personas conectadas con la cultura de la ciudad que pregam o evangelho. que predican el evangelio. Você pode ter um grande programa de discipulado, sua igreja discipula e acolhe pessoas. Tú puedes tener un gran programa de discipulados, que personas que discipulan a otros. Isso é errado? Y eso está mal. Não, No, é normal. es normal A gente continua evangelizando que continuemos e evangelizando discipulando y discipulando sem avivamento. sin avivamiento. Por quê? ¿Por qué? Evangelizar, irmãos, Evangelizar, mis é a hermanos, vida cristã normal. es de la vida cristiana normal. Eu prego o evangelho, estou pregando o evangelho para o meu professor de boxe. Yo predico el evangelio, estoy predicando el evangelio a mi profesor de box. Eu não senti Yo no sentí. Não, eu só li um versículo Yo solo leí un versículo que diz para eu ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. que dice para ir y predicar el evangelio a las personas. Marcos 16 fala isso. Hechos 16 dice esto. Ide e prega o evangelho a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. Até onde eu sei, o meu professor é uma criatura. Hasta donde yo sé, mi profesor es una criatura. Então eu não preciso de um... Uf, Faz. ¿se entiende? Eu só preciso obedecer a Bíblia. Yo solo E a necesito Bíblia obedecer a falou que eu Biblia. preciso pregar o evangelho. Entonces necesito predicar el evangelio. Se eu sinto vontade ou não. Si me dan ganas o no. Então eu vou lá e prego o evangelho. Entonces yo voy y predico el É evangelio. óbvio Y es obvio quando o avivamento vem. que cuando el avivamiento viene, O livro de Atos diz que cresceu e aumentou o número dos discípulos el libro de Hechos dice que aumentó el número de los por causa discípulos do poder do Espírito Santo. por causa del poder del Espíritu Santo. Mas nós podemos crescer Pero nosotros de podemos forma crecer saudável. de forma saludable Isso não é um avivamento. y eso no es un avivamiento. Estamos juntos?
Desculpa Disculpa se eu estou destruindo seus sonhos. si estoy destruyendo tus sueños. Avivamento também não é uma reunião com muitas manifestações emocionais. Avivamiento también no es una reunión con muchas manifestaciones emotivas, emocionales. Pessoas chorando, babando. Personas llorando, babando. Isso aí eu consegui fazer. Nós podemos ter isso em avivamento. Podemos tener eso en un avivamiento. Eu amo quando Deus toca as nossas emoções. Yo amo cuando Dios toca nuestras E nós emociones. choramos na presença. Cuando lloramos en la presencia. Eu sou da época que tinha a unção do riso. Yo soy de la época que había la unción de la risa. Pessoas ficavam 5, 6 horas rindo, Las personas se quedaban 5 o 6 horas riendo. levada para casa carregada. La llevaban para sus casas, los hombros. Eu amo e Deus faz isso. Yo amo y Dios hace eso. Deus toca o nosso corpo e a gente treme, a gente sente o calor dele. Dios toca nuestro cuerpo y sentimos el calor y trememos. A questão é que nós podemos ter isso El punto es que podemos tener eso e não ser Deus tocando a gente. y no ser Dios tocándonos. O ambiente pode nos influenciar. El ambiente puede influenciarnos. Por exemplo, Por ejemplo, eu amo futebol. amo fútbol. Eu já fui em diversos jogos de futebol. Yo fui en varios partidos de fútbol. E aí quando eu entro dentro do estádio, tem 60 mil pessoas pulando e gritando. Y cuando entro al estadio hay 60,000 personas gritando y Eu saltando. fico todo arrepiado. Yo me quedo todo con piel de gallina. E eu começo a chorar. Yo empiezo a llorar. Avivamento. Avivamiento. Não, o ambiente me emocionou. No, el ambiente me emocionó. Muitas pessoas estão tendo um encontro com a música e não com Deus. Muchos tienen un encuentro con la música Estamos tendo um solamente y no con encontro com Dios. os timbres do teclado e não com Deus. Solamente con los sonidos del teclado y no con Dios. Estamos sendo influenciados pelas luzes, pelas fumaças, Estamos pelos sendo- telões. Estamos siendo influenciados por la pantalla, por la luz, por la fumaza. Nós entramos numa conferência que tem 1000 pessoas gritando e pulando, a gente fica emocionado com o ambiente. Y entramos en una conferencia que todos están saltando, gritando y no nos emocionamos con ese E ambiente. qual que é a prova de que Deus não está movendo? ¿Cuál es la prueba que dice que Dios no está moviéndose? É quando a segunda-feira Es cuando el lunes chega llega e a realidade daquilo que aconteceu y la realidad de aquello que não te pasó toca quando você está lavando louça. no te toca cuando estás lavando una loza. Vamos lá. Vamos. O meu mestre Jedi, Mi maestro Jedi. Jedi, Ah, sí, Jedi. Star Star Wars. Wars. Meu mestre Jedi é Jonathan Edwards. Mi maestro Jedi, Jonathan Edward. Eu amo o Jonathan Edwards, mano. Ele é um cara. Yo amo a Jonathan Edward. Él es Eu não un tive o tipo. prazer de conhecer ele, né? Tuve el placer de conocerlo. Ele viveu em 1739. Él vivió en 1939. Jonathan Edwards dizia o seguinte: Él decía lo siguiente. o teste de que você foi realmente tocado por Deus La prueba que dice que fuiste realmente tocado por Dios não é a intensidade da manifestação em si. no es la intensidad de la manifestación. O quanto de tempo você ficou tremendo, babando, chorando, ¿Cuánto tiempo te quedaste tremiendo y llorando? mas o teste de que Pero- você foi tocado por Deus Pero la prueba por la cual fuiste tocado por Dios é se você está desenvolvendo os frutos do Espírito. es si estás desarrollando los frutos del Espíritu. Se você está amando mais. Si estás amando Se más. está amando mais sua esposa. Si estás amando más a tu esposa. Amando mais aquele irmão que é carnal. Aquel hermano que es muy carnal. Aquele irmão que é difícil. Aquel hermano que es muy difícil. Aquela pessoa que você discipula e cai no mesmo pecado por anos. Aquella persona que discipula y cae en el mismo pecado durante años. E você consegue estender misericórdia sobre ele, acolhê-lo Y novamente. tú puedes acogerlo y darle misericordia Essa é nuevamente. a prova de que Deus te tocou. Esa es la prueba que Dios Não te é tocó. quando você cai no poder. No es cuando solamente caes en el É poder. quando você levanta dali. Es cuando te levantes de ese E lugar. aí chega segunda-feira. Y llega el lunes E aí você tem filhos. y ahí tienes tus E hijos. se você tem filhos como o meu, Si tú tienes hijos como los míos, e a minha esposa é homeschooling, ela dá aula em casa. mi esposa es homeschool, da clase en la casa. E tem uma coisa que os meus filhos fazem. Y hay algo que mis hijos hacen. Mamãe, 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 mamãe. Mamá, 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 mamá. E a prova de que você está cheio do Espírito Y la prueba que dice que está lleno del Espíritu é que você não tenta enforcar uma criança. es que tú no intentas ahorcar a un niño.
Eu tive uma visão agora. Yo tuve una visión ahora. Deixa pra lá. Mas ao mesmo tempo, Jonathan Edwards não proibia as manifestações. Pero al mismo tiempo, Jonathan Edwards no prohibía las A gente manifestaciones. precisa parar de ser sommelier do mover. Necesitamos parar de ser sommelier del mover. Acho que é Deus. Não, acho que não é Deus. Creo que Dios, no, es Dios, ahora es Dios. No Brasil tinha uma tese. En Brasil había como una É tesis que, tipo, se você cair pra frente, que cuando tú caes para adelante, é demônio. es demonio. Se cai pra trás, é Deus. Si caes para atrás, es Dios. A gente ficava olhando assim, ih, demônio, hein? Y yo estaba orando, demonio. E se cair de lado, é demônio e Deus. Y si caes para el lado, demonio y Dios. Isso é verdade. As pessoas diziam isso. Então a gente vira sommelier de mover. Fica, será que não? Não, Entonces quedamos como esas personas que juzgan el mover. deixa que o Senhor está fazendo. Deja que Dios está haciendo. E a gente não tem que ficar falando o que é e o que não é. No tenemos que quedarnos diciendo A si gente eso vai no es. discernir isso no decorrer dos dias. Vamos a discernir eso a lo largo de los días. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa focar em Jesus Porque enquanto estamos acá necesitamos enfocar en e Jesús não virar fiscal do mover de Deus. y no ser fiscal del mover de Dios. Porque isso mata o mover genuíno de Deus. Porque eso mata el mover genuino de Dios. Precisa estar aberto para aquilo que ele precisa estar aberto para aquilo que ele quer fazer. Y hay que estar abierto para aquello que Él quiere hacer. Amém? Então vamos lá, nesses últimos 10 minutos. Entonces, vamos los últimos 10 minutos. O que é avivamento, então? Ahora, ¿qué es avivamiento? Avivamento é um ato soberano de Deus, Avivamiento es un acto soberano de Dios, feito pela mão do Senhor, realizado por la mano de Dios, misturado de forma misteriosa mezclado de forma misteriosa com a participação humana, con la participación humana, ainda que a participação humana aunque la participación humana não possa forçar Deus a derramar avivamento. no pueda forzar a Dios a derramar avivamiento. Então nós temos dois pensamentos aqui Entonces aquí tenemos dos pensamientos nesse assunto. en este tema. Nós temos Jonathan Edwards Tenemos Jonathan Edwards e nós temos do outro lado Charles Finney. y tenemos de otro lado a Então, Charles Finney. Charles Finney. Então, Jonathan Edwards vai dizer: Entonces Jonathan Edwards va a decir, o avivamento é um ato soberano de Deus avivamiento es un acto soberano de Dios e o homem não pode forçar o braço de Deus para mover Deus. y el hombre no puede hacer nada para forzar el brazo de Dios. Charles Finney já vai dizer o oposto. Charles Finney va a decir lo Ele vai opuesto. dizer que avivamento pode acontecer Va a decir que avivamiento puede pasar quando o povo de Deus ora, jejua, se arrepende. cuando el pueblo de Dios ora, ayuna, se arrepiente. Parece que essas duas coisas precisam brigar, Parece que estas dos cosas necesitan pelear mas não precisam brigar. y no necesitan pelear. Porque, na verdade, Porque la verdad, quando Jonathan Edwards fazia isso, cuando Jonathan Edwards hacía eso, ele dizia que o avivamento é um ato soberano de Deus. él decía que avivamiento es un acto soberano de Dios. Só que ele gastava 13 horas orando para pregar domingo. Solo que le gastaba 13 horas orando para predicar el domingo. Porque ele acreditava Porque él creía, que a chuva é Deus quem dá. porque la lluvia es Dios quien da, Mas ele precisa deixar a terra sempre pronta. pero él necesita dejar la tierra siempre E lista quando começar a chover, para que cuando llueva, eu arei a terra. yo moví la tierra. Então, o Jonathan Edwards não era alguém que ia para um lado extremo, Entonces Jonathan Edwards no era alguien que iba para un lugar extremo, que dizia, avivamento é um ato soberano de Deus, que decía, avivamiento es algo soberano de Dios, então eu vou dormir o dia inteiro. entonces voy a dormir todo el día. Não, ele não fazia isso. No, él no hacía esto. Mas também o outro lado é errado. Pero también el otro, lo opuesto a eso É a está gente se mal. trancar aqui e ordenar a Deus. Es como estar acá adentro y ordenarle a Dios. Deus, nós queremos avivamento segunda-feira, 3 horas da tarde. Dios, queremos avivamiento el lunes 3 horas de la tarde. Isso é um erro. Eso está mal, Mas não é errado pero no está a mal gente posicionar o nosso coração posicionar nuestro em corazón espera. en esperar, Em espera ativa. una espera activa, Em adoração e oração. en adoración y oración, Pedindo para que o Senhor se mova. pidiendo para que Dios se mueva. Mas eu gosto da definição do Tim Keller. Pero me gusta mucho la definición de Tim Keller. Tim Keller dizia o seguinte: Tim Keller decía lo siguiente: avivamento é avivamiento es a intensificação la intensificación dos atos ordinários do Espírito Santo. de los hechos extraordinarios del Espíritu, Ordinários. los hechos ordinarios del Espíritu Santo Em uma comunidade ou região. en una comunidad o región. Então, por exemplo,
Entonces, por ejemplo, um ato ordinário do Espírito Santo. un acto común del Espíritu Santo. Todos os domingos, Todos los os domingos, pastores pregam a Bíblia. los pastores predican la Biblia. Quero crer que preguem a Bíblia. Yo creo que predica la Biblia, ¿no? Então, todo domingo existe um ato ordinário do Espírito Santo. Entonces, todos los domingos hay un hecho común del Espíritu Santo. As igrejas têm o sacramento da palavra de Deus. La iglesia tiene el sacramento de la palabra de Dios. E nós pregamos isso em vários domingos, Predicamos eso domingo a domingo e não acontece avivamento. y no hay Mas avivamiento. nós precisamos ser fiéis, Pero necesitamos ser fieles pregar as Escrituras. y predicar las Todos escrituras os domingos, ensinar a palavra de todos los Deus. domingos, de enseñar la palabra de Fazemos Dios. isso. Mas avivamento é Pero avivamiento es quando o Espírito Santo vem sobre esse ato ordinário da pregação da palavra cuando el Espíritu Santo viene en ese momento común de la palabra e ele y ele energiza. él viene con energía. Principalmente no primeiro grande despertar. Principalmente en el primer gran despertar, Foi um avivamento de pregação do Evangelho. fue en un avivamiento de predicación del Evangelio. Deus fez isso. Dios hizo eso. Jonathan Edwards estava pregando um sermão Jonathan Edwards estaba predicando un sermón, muito famoso, Pecadores na mão de um Deus irado. una palabra bien famosa, Pecadores na mão de um Deus irado. pecadores, disculpa, Na mão de um pecadores en la mano La mano de de un un Dios Dios. irado. Deus. Tem que fazer mímica, porque isso está virando brasileiro. ¿Eu? Você não entende mais, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores en la mano de un Dios irado. Ele pregou esse sermão uma vez, Él predicó esta palabra una vez, não aconteceu nada. no pasó nada. Mas ele pregou uma segunda vez, Predicó una segunda vez, que nem era na igreja dele. ni era en su iglesia. Quando ele pregou esse sermão, Cuando predicó o esta palabra, Espírito Santo veio e energizou a pregação. el Espíritu Santo vino y energizó la E predicación. as pessoas começaram a cair no chão Las personas empezaron a caer al suelo e agarrar as pilastras, y a agarrar los pilares, gemendo e gritando, gritando y clamando debaixo de convicção de pecado. debajo de convicción de pecado. Foi tão poderoso que Deus fez Fue tan poderoso lo que do Dios lado de hizo fora do prédio da igreja. que al lado de afuera de la iglesia, Os pastores precisavam ficar consolando as pessoas, los pastores necesitaban consolar a las personas porque elas não conseguiam parar de chorar, porque no podían parar de porque llorar, elas tiveram um encontro com a misericórdia de Deus, porque tuvieron un encuentro con la misericordia de com a Dios, santidade de Deus. con la santidad de Dios. Por que eu afirmo que isso é um avivamento? ¿Y por qué yo afirmo que eso es un No avivamiento? dia seguinte, nas semanas seguintes, Los días siguientes, las semanas siguientes, centenas de jovens centenas de jóvenes fizeram fila no escritório de Jonathan Edwards hicieron fila en la oficina de Jonathan Edwards para confessar para confesar pecados de impureza sexual. pecados de impureza sexual. Foi tão poderoso que Deus fez por meio da pregação do Evangelho Fue tan poderoso lo que Dios hizo a través de la predicación del Evangelio que a cidade ficou cerca de um ano que la ciudad se sem quedó cerca de un año doenças. sin enfermedades. Tem alguém aqui ainda? ¿Hay alguien acá aún? Avivamento também pode ser chamado ou pode ser explicado Avivamiento también puede ser un llamado, puede ser explicado quando Deus se muda para uma região. cuando Dios se cambia a una región. Eu queria que nós lêssemos um texto para a gente encerrar. Me gustaría que podamos leer un versículo para Está lá em finalizar. Isaías 64, Está en Isaías 64, no versículo 1 versículo 1 até o 4, se eu não me engano. al 4. Nós chamamos isso de glória objetiva de Deus. Nosotros llamamos eso de gloria objetiva de Dios. Existe uma diferença entre a onipresença de Deus Existe una diferencia entre la omnipresencia de Dios e a presença manifesta de Deus. y la presencia manifiesta de Dios. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, Dios está en todos los lugares al mismo tiempo, mas Ele não está desnudando o braço de poder em todo lugar. pero Dios no está derramando su brazo de poder en todos los lugares. Então, avivamento é quando a glória de Deus vem Entonces, el avivamiento es cuando la gloria de Dios viene e todos vão saber que Ele veio. y todos van a saber que Él vino. Então, por exemplo,
Entonces, por ejemplo, Você vai em uma reunião como essa, entonces tú vas a una reunión como e esta você sai dessa reunião muito empolgado com aquilo que Deus fez na sua vida. y sales de esta reunión muy emocionado Você con lo que fala, Dios "Uau, hizo en tu uau, vida. Deus me tocou, Deus falou comigo. Y tú dices, Dios me tocó, Dios habló conmigo. Eu senti a presença de Deus. Yo sentí la presencia de Mas Dios. nessa mesma reunião, En esa misma reunión tem uma pessoa hay una persona que ouviu tudo que você ouviu. que escuchaste todo lo que tú E escuchaste a única coisa que ela experimentou y lo único que experimentó é que ela comeu mal, es que ella comió mal, comeu coxinha. Aqui não tem coxinha, né? comió coxinha. Aquí no tem coxinha, ¿eh? Coxinha. No hay coxinha aquí, hay completo. Comeu empanadas, Empanadas, Comió comió empanadas. Comeu coisa gordurosa, comió cosas con mucha gordura, não dormiu direito no durmió bien, e sai reclamando da reunião. salió reclamando de la reunión. Quantos já viram pessoas assim? ¿Cuánto han visto personas así? Não vai levantar o braço. ¿No va a levantar el brazo? Elas estavam na mesma reunião, ouviram a mesma pregação, estavam no mesmo período de louvor. E- Uma sai super empolgada e a outra fala: Ellas estaban en la misma reunión, pasando por todo lo que pasaron, y una sale muy bien y la otra sale mal. porque vamos ser honestos. Vamos a ser É honestos. difícil às vezes sentir Deus quando se está com dor de barriga. Es difícil sentir a Dios cuando no estás bien de tu estómago. Ou quando você brigou com seu marido. O cuando peleaste con tu marido. Então você veio para essa reunião não muito bem. Entonces viniste para esta reunión, Então você não Não, muito estava bem. muito sensível às coisas. no estaba muy sensible a las cosas. Mas avivamento Pero é avivamiento diferente. es diferente. É que Deus vem Que Dios viene e até os inimigos de Deus y hasta los enemigos de Dios vão saber que Deus veio. van a saber que Dios vino. Não tem como uma pessoa sair ilesa No hay como una persona salir sem sentir que Deus veio. ilesa É Deus vindo de forma física, y Dios viniendo de forma física, objetiva. objetiva. Então essa passagem descreve bem isso. Entonces este pasaje describe muy bien eso. O profeta começa dizendo o que precede orar por avivamento. El profeta empieza diciendo lo que precede orar por avivamiento. Todos nós aqui precisamos de um batismo. Todos nosotros aquí necesitamos un bautismo. E o batismo que eu chamo de Y el bautismo que yo llamo de oh, ¡Oh! se fendesse os céus e descesse. O si fendese, dígamelo. Fendesse, se Si abrisse. abrieran los cielos y bajaras, Os montes tremeriam na sua presença. las montañas tremerían en tu Você presencia. está vendo isso? ¿Tú estás viendo O eso? profeta está dizendo que se Deus descer, El profeta está diciendo que si Él viene, uma montanha física treme. una montaña física treme. O profeta está lembrando El profeta recuerda de quando Deus veio no Monte Sinai. de cuando Dios vino en el monte Sinaí. E ele está pedindo para Deus fazer isso de novo na geração dele. Y Él está pidiendo que para que Dios haga de nuevo eso en su generación. Desce na terra e faz a terra tremer. Desciende la tierra, ya la tierra tremer. Como quando o fogo acende os gravetos. Cuando el fuego asciende la paja. Eu amo essa parte. Yo amo esta parte. Para que os teus inimigos Para que tus enemigos conheçam teu nome, conozcan tu nombre tremam diante de ti. y treman delante de ti. Avivamento é quando Deus vem Avivamiento es cuando Dios viene e os inimigos de Deus y que los enemigos de Dios vão saber que Deus veio, van a saber que Dios vino, ou por meio da salvação, o por medio de la salvación ou por meio do juízo. o por medio del juicio. Verso 3 ele diz: quando fazias El versículo 3 dice, cuando hacías coisas terríveis cosas terribles que não esperávamos. que no esperábamos Você descia nos montes y descendiste los montes com a sua presença. con tu presencia. E o verso 4 eu amo isso. En el versículo 4 amo esto, Porque desde a antiguidade porque desde la antigüedad não se ouviu, no habían escuchado nem com ouvidos se percebeu, ni puesto atención, nem com os olhos se viu ni el ojo había visto Deus além de ti, un Dios fuera de ti que trabalha, que obrara, que Ele trabalha que Él
trabalha trabaja em favor en favor daqueles de aquellos que neles esperam. que en Él esperan. Você quer um avivamento? ¿Esto es avivamiento? Você quer um? ¿Tú quieres un avivamiento? Nós precisamos esperar por ele. Necesitamos esperarlo. E essa espera Y esta espera não é uma espera passiva. no es una espera pasiva, É uma posição do coração es una posición de tu corazón cheia de esperança, llena de esperanza que é traduzida y es traducido em intercessão. en intercesión. Se fendesse os céus Si rasgaras los cielos e descesse sobre Santiago. y descendieras sobre Santiago. Qual é o nosso problema? ¿Cuál es nuestro problema? Nos acostumamos Nos acostumbramos a passar mais uma semana a pasar una semana más sem avivamento. sin avivamiento. Mais um ano, Un año mais más, 2 anos, 2 mais 3 años, anos, 3, mais 5 anos. 5 años. Nós precisamos do Se fendesse os céus. O que a gente precisa? Es lo que necesitamos. Avivamento é Deus vivificando o que estava morto. Avivamiento es Dios vivificando lo que estaba muerto. O que isso significa ¿Qué significa eso? é que a gente precisa admitir que está morto. Y necesitamos admitir que estamos muertos. Avivamento Avivamiento, é quando a gente oferece a Deus o nosso vazio. cuando ofrecemos a Dios nuestro vacío. E a gente fala, Deus, eu estou vazio. No le decimos a Dios, Dios, estoy vacío, Eu estou seco. estoy seco. Vem com a sua vida. Con tu vida, É dessa forma que a gente espera Ele. de esta forma esperamos. Deus, somos gratos Dios, somos agradecidos por tudo que você tem nos dado, por todo lo que nos ha dado, por tudo que tens feito, por todo lo que has hecho, mas ainda está vazio, pero aún está vacío, ainda está seco. aún está seco. Tem mais. Hay más. Tem coisas que os nossos olhos não viram. Hay cosas que nuestros ojos no vieron. Nós não queremos só ler a história, Nosotros no solamente queremos leer las nós historias, queremos ser parte dela. queremos ser parte de ella. Faz de novo, Senhor. Hazlo de nuevo, Señor. Faz mais uma vez, Senhor. Hazlo otra vez, Señor. Tira-nos da letargia, Senhor. Tira-nos da lentidão. Sácanos de la lentitud. Tira-nos da embriaguez e do sono espiritual. Sácanos del emborrachamiento espiritual. Dá-nos um batismo de paixão por Jesus. Danos un bautismo, pasión por Jesús. Dá-nos um batismo pela sua presença. Nos bautiza en tu presencia. Deus nos livre. Dios nos dice, Deus nos livre Dios nos libre de termos os nossos olhos secos. de tener nuestros ojos secos. Deus nos livre Dios nos libre de termos um coração religioso. de tener un corazón religioso. Deus nos livre Dios nos libre de sermos pessoas que frequentam igrejas de ser personas que frecuentan la iglesia sem o fogo do Espírito. sin el fuego del Espíritu. Deus nos livre Dios nos libre de sermos pessoas que não são cheias do Espírito Santo. de ser personas que no son llenas del Espíritu Santo. Se o Senhor está falando com você, Si el Señor está hablando contigo, se você sente que o Senhor está te chamando para mais, si tú sientes que el Señor te está llamando a más, não é se você está pronto para mais, no si estás listo para algo más. é se o Senhor está te chamando para mais. Si el Señor te está llamando a algo más, Eu queria que você viesse à frente para orarmos juntos nesses últimos minutos aqui. a mí me gustaría que vinieras acá adelante para que podamos orar estos últimos Não precisa minutos ter nenhuma performance. sin ningún performance. Nós só queremos ficar diante do Senhor alguns minutos Solo queremos quedarnos delante de Dios algunos minutos e falar, Senhor, vem, faz o que o Senhor ainda não fez. y decirle, Señor, ven y haz lo que todavía no has hecho. Toca-nos como ainda não nos tocou. Tócanos como tú no has tocado. Tira a sequidão dos nossos olhos. Tira la sequía de nuestros ojos. Nos dá esperança Danos esperanza de buscar a sua presença. de buscar tu presencia. Dá-nos uma fome fresca. Danos un hambre fresca. Dá-nos uma fome ingênua. Damos una hambre ingenua. Vamos pedir que o espírito de oração venha sobre nós. Vamos a pedir para que el espíritu de oración venga, Señor, más.
O espírito de oração é o Espírito Santo. El espíritu de oración es el Espíritu Santo. As Escrituras dizem que ele geme em nós a vontade de Deus. El Espíritu dice que Él geme en Dios la voluntad de Él. Espírito de oração, não sabemos orar como convém. Espíritu de oración, no sabemos orar como conviene. Ensina-nos a gemer pela sua presença. Enséñanos a clamar por tu presencia. Ensina-nos a chorar pela sua presença. Enséñanos a llorar por tu presencia. Libera o dom de lágrimas, Senhor. Libera el don de lágrimas, Señor. Leva-nos a um lugar de arrependimento profundo Llévanos al lugar de arrepentimiento profundo pela sua bondade. por tu bondad. Porque conseguimos viver sem o Senhor. No podemos vivir sin ti, Señor. Como dizia o pregador, nós organizamos, mas não agonizamos. Como decía el predicador, nosotros organizamos, pero no agonizamos. Nós programamos, mas não aprendemos a esperar em Ti. Nosotros programamos, pero no aprendemos a esperar en ti. Senhor, não queremos ser profissionais da fé. Señor, no queremos ser profesionales de la fe. Vem sobre nós. Ven sobre Põe nosotros. fogo de novo no nosso interior. Coloca un fuego de nuevo en nuestro interior. Show.